Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Preste atenção na ministração da palavra de Deus nessa noite, no pouco tempo que temos, para que a gente possa sair daqui abençoado. Se há uma convocação que a Bíblia faz para o homem constantemente, é para que ele tenha sabedoria. Se no primeiro capítulo, ou nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, há uma restrição para que o homem não adquira certos conhecimentos, afinal, quando você pega o livro do Gênesis, logo nas primeiras páginas, você encontra uma recomendação para que o homem não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, para que ele não adquira certos conhecimentos que inicialmente ele não deveria ter. Se nesse primeiro momento você tem uma recomendação para que ele não adquira esse conhecimento, ao longo de toda a Bíblia você tem uma recomendação para que ele adquira sabedoria. Sabe, ser tolo é uma coisa muito simples. Aliás, a gente nasce tolo. As crianças nascem tolas. O difícil é tirar a tolice da mente dos homens. Quando você pega uma criança de 2, 3 anos, é muito comum que os pais coloquem, por exemplo, protetores de tomada ou fita isolante na tomada para que a criança não coloque o dedo ali. Se ela já tiver em idade de cognição, ou se ela já conseguir guardar aquela informação de que colocando o dedo ali ela leva um choque, ela vai talvez levar o primeiro choque e nunca mais vai colocar o dedo. Mas às vezes é comum as pessoas cometerem 2 vezes alguns erros, mas é muito natural isso. Ninguém deve julgar o outro porque viu a pessoa cometendo mais de uma vez o mesmo erro, isso é muito natural. O problema é a falta de sabedoria mesmo, porque a natureza humana é pecaminosa. E aqui eu não quero me referir ao pecado, porque a igreja de um modo geral, não que a gente deve esquecê-lo, mas a igreja de um modo geral, ela se preocupa muito com o pecado. Não é uma preocupação ilegítima, mas é uma preocupação exacerbada, eu preciso dizer isso. Claro que, quando a gente fala de pecado, eu preciso que você esteja presente na escola dominical, no culto de ensino, para a gente poder dizer o que é pecado e contra quem se comete pecado, porque muita coisa que a gente chama de pecado, nem pecado é só um equívoco. E muita coisa que a gente chama de equívoco é realmente pecado. Mas a gente tem uma preocupação exacerbada pelo pecado e tem uma preocupação pequena, e esse que me preocupa, com a tolice. É o homem ser tolo mesmo, é o homem insistir em comportamentos que demonstram para todas as pessoas que estão assistindo, vendo, como ele não consegue aprender, como ele não consegue crescer, como ele não consegue mudar. Cristo, ele desenvolveu um ministério muito grande e profícuo, tão profícuo, que ele consegue alcançar a mim e a você hoje. 2000 anos depois, o ministério dele ainda está presente em nossas vidas. E quando ele encerra o seu ministério pela sua ascensão, logo nas primeiras páginas do livro de Atos, quem dá continuidade à igreja, pelo menos de forma administrativa, é o seu irmão. Tiago assume a igreja em Jerusalém, que era a principal igreja do momento, a principal congregação, a principal reunião, e ele, muito tempo depois, pelo menos aqui a autoria é dele, ou seja, quem for que tenha escrito esse texto, ele é muito pragmático naquilo que ele ensina, porque ele tenta reunir, escrevendo depois da diáspora, de uma das diásporas, né? Esse texto é escrito depois do ano 70, quando os discípulos de Jesus e as tribos de Israel já tinham se espalhado pelo mundo conhecido. Ele faz uma convocação para que as pessoas aprendam a ser sábias. E hoje, a gente vive num mundo onde a sabedoria, não só a sabedoria e o conhecimento, eles são muito desprezados. E como eu vejo as pessoas agindo com falta de sabedoria? Primeiro que, quando você começa a estudar e a buscar sabedoria para como agir, como proceder na vida, uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. É muito possível que, adquirindo conhecimento, a sabedoria venha a reboque disso. Mesmo que esse conhecimento não seja um conhecimento academizado ou acadêmico. Você conhece, possivelmente, muita gente que não estudou numa academia, mas é de uma sabedoria profunda, porque tem um conhecimento secular muito bem enraizado. E essa sabedoria ela veio a reboque desse conhecimento secular que a pessoa adquire. E nesse primeiro momento, o Tiago ele é muito forte na hora de dizer para as pessoas que elas precisam agir com sabedoria, que aquele membro da igreja deveria adquirir conhecimento, o conhecimento acadêmico, o conhecimento da palavra de Deus. A gente vai sempre lembrar aqui que o judeu tinha esse costume de conhecer a palavra de Deus, não todos, porque uma boa parte deles era analfabeta mesmo, mas ele pede para que a igreja tenha sabedoria. Ele fala no versículo 19 e mostra como sabedoria, né? Vamos subir um pouquinho antes, né?
ele diz assim, meus irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva, versículo 16, meus irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Se para os antigos filósofos, né, como Aristóteles, você tinha, e como os pré-socráticos até, você tinha as virtudes humanas através de uma busca, ou seja, o homem para ser virtuoso, para ser bondoso, para agir com sabedoria, com prudência, como eu falei no início do culto, com longanimidade. O que é ser longânimo se não ser tolerante? A longanimidade é a tolerância, é ver a diferença no outro e aceitar essa diferença a ponto de suportá-lo do jeito que ele é. Eu não tenho que mudar o outro. Preste muita atenção nisso. Cristo, ele não forçava ninguém à mudança, ele convidava as pessoas à mudança. A igreja hoje, ela perdeu muito de sua sabedoria porque ela quer forçar as pessoas a mudarem. Isso me preocupa demais. Toda vez que alguém me pergunta, por exemplo, se um cristão deveria se candidatar a cargos públicos para defender os interesses do cristianismo na bancada evangélica, por exemplo, eu digo que não. Eu acho que todo cristão pode, penso mesmo, pode, e talvez deveria se candidatar a algum cargo público, como um deputado federal, um deputado estadual, aquilo que fosse um vereador, para criar leis, mas não para defender valores cristãos, porque eu fico pensando, o que seriam os valores cristãos se não os valores de toda a sociedade? Sim, porque os valores cristãos, eles são, antes de tudo, os valores elencados aqui no primeiro capítulo do livro de Tiago. Os valores cristãos são muito diferentes, e aí a ignorância, a falta de conhecimento da palavra e a incipiência com que as pessoas começam a falar, ou seja, não tem nenhuma experiência ainda, mas já começam a doutrinar, faz com que as pessoas não consigam diferenciar os valores cristãos das doutrinas cristãs. Então, hoje, por exemplo, você tem uma bancada evangélica, tem um monte de cristão brigando nas redes sociais, principalmente, para defender a doutrina cristã para a sociedade, o que é um absurdo e é um contrassenso total. Por que eu tenho que... A doutrina cristã, ela tem que se ater à igreja e não se estender à sociedade. O cristão não precisa de nenhum representante político. O cristão não precisa de um governador político. O cristão não precisa de um governador cristão. O cristão precisa de um presidente cristão. Não precisa de um deputado cristão, porque todos os valores cristãos são diferentes dos valores das doutrinas cristãs. Tendo dito isso, o Tiago, ele vai dizer que, diferente dos pré-socráticos ou dos primeiros filósofos, que diziam que as virtudes podem ser alcançadas através do esforço humano, o Tiago discorda disso. Na verdade, toda a Bíblia vai discordar disso, dizendo que as grandes virtudes humanas, elas só podem ser alcançadas através da ação do Espírito de Deus na vida do homem. Ora, se por um lado você tem um número de filósofos que diz que o homem, pelo seu próprio esforço, pode alcançar virtudes, ou seja, ele pode ser bondoso, ele pode alcançar virtude, bondade, mansidão, temperança, o Tiago discorda, e o texto sagrado vai discordar também, e vai dizer que isso só pode ser alcançado através da ação do Espírito Santo de Deus. O Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, e o Tiago fala isso quando ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então ele diz que Deus sempre foi bom, sempre foi longânimo, sempre teve razoabilidade, Deus sempre tratou o homem com muito afeto, muito ao contrário do que as pessoas dizem quando diz que Deus é um Deus irado, que manda matar criança, que manda matar... Eu fico triste quando eu vejo gente respondendo esse tipo de pergunta, por que o Deus do Antigo Testamento mandava matar criança e por que o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor? Por que Jesus é nova era, paz e vida, e o pai dele era um cara muito irado que mandava matar todo mundo? As pessoas não conseguem responder esse tipo de pergunta porque não conhecem a Escritura. Errar por não conhecer a Escritura. Porque o Tiago diz que o Pai das luzes nunca mudou, nunca. Como uma sombra inconstante, ele sempre tratou o homem com muita ternura, com muito amor, com muita graça e com muita bondade. E que se o homem quiser alcançar essa graça no seu coração, ele precisa buscar muito a Deus. E aqui eu paro para dizer para você que isso é um ato de sabedoria. O ato de sabedoria não é agir com esses dons. O ato de sabedoria é buscar essa graça em Deus. Porque eu vejo as pessoas fora da rede social, inclusive, perdendo a linha com os outros com muita facilidade. Ele diz assim, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Aí ele vai dizer assim, você quer ser gerado pelo Pai,
Você quer ser igual ao Pai? Você quer ter mansidão no seu coração? Você quer ter temperança no seu coração? Está todo mundo pronto para falar. E alguma coisa está errada, porque se você está pronto para falar, alguma coisa está errada. Eu, de verdade, quando entro numa reunião, eu geralmente deixo as pessoas falarem sobre tudo que elas pensam e eu fico sopesando ali, né, colocando numa balança, porque quando a pessoa abre a boca, e eu não estou fazendo um julgamento próprio meu, mas eu estou dizendo que Cristo fala, que quando a pessoa abre a boca, ela está dizendo quem ela é. Jesus diz isso, que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que significa dizer que aquilo que... E Jesus ele não está inventando nada novo, ele está dizendo uma coisa que o provérbio já dizia. Ele já dizia o seguinte, olha, aquilo que a boca fala é do que o coração está cheio. Então, quando eu vejo alguém chamando na internet ou pessoalmente, dizendo canalha, mentiroso, safado, seja, eu penso de imediato que essa pessoa está com seu coração cheio de ira, ele não tem como pensar de outra forma. E por isso que eu estou dizendo que o cristão ele tem que ser um exemplo de mansidão. Claro, o cristão é um bobo, ele não é um tolo que deixa as pessoas batendo no rosto dele e sair ali, apanhei e fica por isso mesmo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que ele está dizendo é que nós devemos gerar frutos a partir daquilo que o Espírito Santo criou em mim. Ora, se eu creio, você pode até acreditar que a filosofia está mais certa que a Bíblia. Não tem problema nenhum se você quiser acreditar nisso. Você não vai deixar de ir para o céu se você acredita que a filosofia está mais certa do que a Bíblia, quando a filosofia diz que o homem pode alcançar bons frutos, pode alcançar virtudes através de trabalhar o seu espírito, o seu caráter e a sua mente. Então vamos lá. A filosofia diz que o homem pode alcançar virtudes como a bondade, a mansidão, a temperança, a longanimidade. A filosofia diz que você pode alcançar isso quando você trabalha a sua mente e o seu coração, através de boa leitura, através de pensar um pouco mais, através da ajuda dos seus amigos. Você pode acreditar nos filósofos e pensar que pode alcançar boas virtudes. Entenda isso, tome nota do que eu estou dizendo agora. Você pode acreditar nos filósofos e acreditar... Sabe, você pode acreditar nos filósofos e acreditar que pode alcançar uma virtude humana através da filosofia. Você pode acreditar na Bíblia e entender que você vai alcançar boas virtudes e os frutos do Espírito através da ação do fruto do Espírito. O que você não pode é não ter virtudes dentro de você. Você entendeu isso? Você pode acreditar na filosofia e dizer o seguinte, não, se eu buscar boas virtudes através da filosofia, eu consigo alcançar a bondade, a sabedoria, a mansidão, a temperança, através da leitura e através da filosofia. Posso alcançar sim. Isso é um problema seu. Se você quiser acreditar na Bíblia, também é um problema seu. Como teólogo, eu posso dar a minha opinião. E como filósofo também, eu posso dar a minha opinião. Mas o que você não pode, de jeito nenhum, é não ter virtude. É ser uma pessoa sem virtude, é ignorar o que o Tiago está falando. Ele diz assim, meus irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu não sei você, mas o que eu mais percebo é que as pessoas não estão tardias para irar. Elas não estão, elas estão prontas para se irar, prontas para falar, chamando as pessoas de tudo quanto é nome. Sabe, chamando de tudo quanto é coisa. E aí, a gente faz uma comparação, né, na igreja do Cristo, na pregação do Cristo, onde ele dizia o seguinte, quando as pessoas talvez se aproximavam dele, cheio de problemas, cheio de pecados, Jesus nunca julgou as pessoas no que diz respeito aos seus pecados, e nunca se... Olha, na época de Jesus, você acha que o Brasil... essa mensagem vai ficar gravada e vai para a internet, você acha que o mundo está dividido hoje em esquerda e direita, e que essa coisa... toda, né, essa coisa, é difícil aturar esses esquerdopatas doentes, esse pessoal que não entende a boa intenção do Bolsonaro, é difícil entender esse pessoal que apoia o Bolsonaro, porque parece genocida. Você acha que essa briga acontece agora? Na época de Jesus, você tinha vários segmentos políticos, vários, e Jesus mostrou fruto de mansidão e temperança, claro que ele se irou, mas ele mostrou fruto de mansidão, temperança, longanimidade, bondade a todos os segmentos. Olha, você tinha os zelotas, que era um grande movimento político, inclusivamente Pedro, alguns historiadores dizem que Pedro não poderia ter feito parte dos zelotas, que eram homens que pegavam nas espadas, porque o ponto mais forte dos zelotas foi depois da morte de Cristo. Mas vamos esquecer essa parte histórica. O fato é que na época de Jesus você tinha os zelotas, que é aqueles que defendiam a restauração do Estado de Israel contra Roma pela espada. Você tinha os essênios, que acreditavam que o Messias era alguém espiritual, e por isso viviam no deserto, afastados de todo mundo, e batizavam as pessoas com água, e não bebiam vinho, e diziam que beber era um grande pecado para eles, e que andar com pecadores era um grande erro.
Isso tudo era na época de Jesus. Você tinha os fariseus que acreditavam que era a essência da religião, e quem não os ouvisse ia perder a eternidade e não faria mais parte do povo. Você tinha os saduceus, você tinha os herodianos, que acreditavam que toda autoridade é instituída por Deus, e por isso o Herodes era embora político e levantado por Roma, deveria ser ouvido e obedecido. E Jesus, no meio desse caldo todo, consegue demonstrar fruto. E a igreja de hoje não consegue se entender. Ele não consegue ter temperança. Ele não consegue ter mansidão. E eu não vou ler mais o texto, não é? Mas vamos lá, para encerrar agora. O Tiago fala que cada um deve examinar a si mesmo e parar de mentir para si. Olha, o que faz com que as pessoas não tenham essa sabedoria? É porque elas não querem. A sabedoria que as pessoas têm hoje, a religião que as pessoas têm hoje, é construída em cima do que ela ouviu. A maioria esmagadora das pessoas não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Eu tenho amigos que dizem que quando você chegar no céu, você vai perder toda a sua essência, não vai saber quem você é, porque o calvinismo diz isso. Não me importa essas questões doutrinárias. O que me deixa triste é quando ele diz o seguinte: se você não concordar comigo, você não está lendo a Bíblia. Não é verdade, querido. Você está inventando essa coisa, está tirando da sua cabeça. As pessoas não têm paciência para a leitura da palavra, para serem doutrinados, para aprender, e não conseguem separar o que é doutrina cristã e o que é valor cristão. É de verdade. Valor cristão é uma coisa, doutrina é outra. E a gente quer empurrar para dentro do Estado valores cristãos e a gente começa a criar um cristianismo xiita. Um cristianismo que persegue. Um cristianismo que criogeriza. Hoje eu tenho 100 número de amigos de verdade. Eu falo isso sem menor dor. Eu tenho gente que fala assim: se eu for pastor igual você, eu não quero nem ser crente. De verdade. Mas tem gente também, uma maioria, que diz para mim: eu não tenho paciência para ouvir nenhum cristão. Eu tenho, eu não tenho mais. Não consigo. Esse povo crente, por tudo que está acontecendo no Brasil, já não consigo. Mas não tem a ver com o presidente, não tem a ver com o governador, não tem a ver com o deputado federal, não tem a ver com o deputado estadual. Tem a ver com o cristão não estar mais pronto para ouvir, não está mais tardio para falar, ele está mais tardio para se irar. Tá? Ele está sempre pronto para falar, ele tem que falar. E aí ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aí, olha, ele não fala isso para o ímpio, ele fala isso para cristão. Seja, versículo 22. Isso, quando eu li a primeira vez, eu devia ter, sei lá, quando eu percebi isso pela primeira vez, eu devia ter por volta de 14 anos, falei: meu Deus do céu, que coisa louca. Isso está escrito na Bíblia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ou seja, há um sem número de pessoas na igreja que engana a si mesmo. Engana a si mesmo dizendo que lê a Bíblia. Engana a si mesmo dizendo que conhece as doutrinas cristãs. Engana a si mesmo dizendo que defende valores cristãos quando confunde, né, uma coisa com a outra. Engana a si mesmo dizendo que está muito interessado, mas não está. E aí a gente começa a pensar que a misericórdia de Deus e o amor de Deus está estendido para todos os homens, e que eu preciso, de verdade, fazer com que haja uma ação de Deus na minha vida para que eu seja um homem sábio. Eu preciso de uma ação de Deus na minha vida para que eu seja um homem sábio. E ser sábio, acredite nisso. Ser sábio não é ser considerado sábio. Não é nenhuma falta de vaidade sua se você for um homem sábio e tiver a noção de que você é sábio. Mas é uma tolice achar que você é tão sábio que nada possa mais aprender. Então, se você tem consciência de que você é um homem sábio, tudo bem. Agora, se você é um tolo e acha que não tem mais nada a aprender, é um tolo. Quanto mais você aprende, mais você percebe o tamanho da tua ignorância. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu fico pensando nisso. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho medo de falar as coisas às vezes, medo de pregar para não falar besteira, né? E aí o Tiago encerra dizendo o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se. Você é um homem religioso? Tu refreia a tua língua? Sim, tudo bem. Se você não refreia, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, nosso Pai, que ele aceita como pura, verdadeira e imaculada, é essa. E aí ele vai elencar algumas coisas que você pode fazer, mas ele não está dizendo que fazer isso é religião, ele está dizendo que mostrar fruto do Espírito é religião. E os frutos do Espírito estão bem descritos aí em Gálatas capítulo de número 5, que são de bondade, mansidão, temperança, e todos aqueles que estão descritos lá. O Paulo, inclusive, escrevendo aos Coríntios, ele chama a atenção deles, dizendo o seguinte: olha, vocês estão bem, porque vocês têm todos os dons espirituais. Vocês falam em línguas, vocês dão oferta, vocês fazem tudo, mas não tem fruto. Fruto do Espírito vocês não têm. Então eu convido você, nesse ano de 2021, que está começando agora, a ser sincero com você mesmo. Porque o tempo está passando, querido.
Uma coisa que Spinoza fala, eu concordo muito com Spinoza, ele diz que as pessoas, o mundo, ele está em constante movimento. E o próximo minuto nunca é igual ao anterior. E toda vez que vem um minuto, que o tempo passa, você encontra um mundo novo, virgem. Quando você acordar amanhã, o mundo mudou. E você não é mais a mesma pessoa. O Adailton que começou a pregar, não é o mesmo, que está terminando agora de pregar, não é mais o Adailton que começou a pregar. Eu sou um tolo se eu pensar isso. Eu concordo com ele quando diz isso. Eu não sou mais o mesmo homem que quando eu comecei a pregar, eu sou outro. Amanhã, quando eu acordar, eu sou outro também, porque um dia novo vai me apresentar coisas novas, eu serei um outro homem, e daqui a 2 dias um outro homem. A grande questão é que a ordem do universo é o caos, é a entropia. Você precisa escolher entre fazer um esforço tremendo para ser melhor ou deixar a vida acontecer e você vai ser cada vez pior. Porque se você não faz nada para mudar e para ser melhor, você está sendo pior. É verdade. E eu não peço para você avaliar o outro, eu peço para você avaliar você quando tinha 18, 17, 16, ou se você tem agora 16, 17, 18, quando você tinha 12. Se realmente você progrediu, foi para frente, eu não estou perguntando se você ganhou dinheiro, se você tem uma nova profissão, ou se você conseguiu comprar carros novos. Eu estou perguntando se os frutos do Espírito na sua vida hoje são melhores que antes. Porque a verdade é que todos os homens mudam constantemente, nada fica constante no universo em momento nenhum. Nada no universo fica constante em momento nenhum. Tudo está em movimento o tempo todo. A tua vida está mudando o tempo inteiro. Se você não faz nada para mudá-la, ou seja, para assumir o controle e para ter sabedoria e para ser um homem prudente, você vai continuar a tua vida nesse caos que ela é todos os dias, sendo um homem e uma mulher sem sabedoria. E aí eu peço a você para lembrar do que o Tiago falou. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque dá a todos livremente. Mas ele vai te dar. A pergunta é, você está disposto a receber e praticar? Tomara que sim, Pai, obrigado pela tua palavra e pela tua ministração nessas nossas vidas. Assim como disse aquela poeta famosa, Pai, a Cora Coralina, que eu também seja tão sábio ao ponto de ensinar aquilo que sei e aprender aquilo que ensino. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja nessa noite, para que o teu Espírito Santo possa falar aquilo que, dadas as minhas limitações humanas, que são tantas, eles possam ser alcançados através do seu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero passar para o pastor Vanderlei e para a família dele que vão orar, e depois eu vou orar pelos elementos da ceia. Aliás, eles não vão orar, não, eles vão cantar. A paz a todos, vocês estão me ouvindo? Sim. Foi tão triste ver seu olhar, a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver meu olhar, a luta que sentia. Como droga por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados.
Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Muito triste ver você orar. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. Quero pedir para você abrir a tua Bíblia, vocês todos abrirem a sua Bíblia nesse momento. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. Tá? Então, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24. Deixa eu voltar aqui. Estou aumentando por quê? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Uma das janelas só. Diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. O cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida. Nós acreditamos, cremos na graça misericordiosa de Deus e na doutrina da substituição penal, que significa dizer que havia um juízo da parte de Deus para nós, homens, por conta dos nossos pecados, e esse juízo foi substituído por Cristo Jesus quando da sua oferta na cruz do Calvário, uma oferta voluntária, uma oferta divina, humana, voluntária. O pão representa, então, o corpo de Jesus apresentado para a expiação dos pecados humanos, e o vinho representa o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu sempre faço um apelo a vocês que acreditem muito no amor e na misericórdia de Deus. O homem não tem piedade. Não importa quem que o homem seja, não acredite na piedade humana. Ela não existe. Eu não estou falando de guerra, não. Tá? Estou falando de um modo geral. Duas pessoas, se você conversar com uma pessoa sobre todos os seus problemas e quiser a piedade, possivelmente ele vai apiedar-se de você e vai trazer essa piedade. Mas basta uma pessoa aproximar-se dela e mostrar o quanto você é pecador, que essa piedade se esvai. Isso é uma verdade. Você precisa ser muito virtuoso para apresentar uma piedade a quem quer que seja. Por isso, a Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Tiago que Deus, que o Pai das luzes, não muda. Nele não há sombra, nem variação, e nunca houve. Uma das coisas que o homem mais gosta de fazer é fofoca, por exemplo. Uma das coisas que eu mais repudio é fofoca. Mas uma das coisas que o homem mais gosta de fazer é fofoca. E isso é tirar a piedade, a misericórdia. Porque a fofoca ela é muito boa porque ela te coloca no nível acima do outro. Você nunca vai falar de alguém, quando você faz fofoca, dizendo o seguinte: você viu como a pessoa está próspera, está abençoada, está crescendo, está bem. Nunca as pessoas se reúnem para falar bem dos... É difícil, né? Qual foi a última vez que você viu um grupo de amigos se reunindo para falar bem das pessoas? Né? Não, mas ele está bem, graças a Deus. Agora o outro também está bem. Isso não estou dizendo que vocês sejam todos sem virtude alguma e que isso não aconteça. Eu estou dizendo que isso não é comum. O mais comum é que a gente geralmente fale mal das pessoas mesmo. E por isso que Cristo, quando ele se reunia com seus discípulos, ele trazia sempre misericórdia, ele dizia: tenha misericórdia uns dos outros. Ele disse mais ainda: a misericórdia que você tiver do teu irmão é a misericórdia que eu terei de você.
Então tenha sempre misericórdia do teu irmão, porque o pão nada mais é do que a misericórdia. Toda vez que você se reúne na igreja para tomar a ceia do Senhor, seja ela de forma virtual ou presencial, o que você está manifestando é o seu credo em que Deus perdoará todos os seus pecados. E como é que você e eu temos coragem de dizer que Deus perdoará todos os nossos pecados quando nós não perdoamos aqueles que vimos, presenciamos, ou aqueles mesmos que nós soubemos de alguma forma? Então tenha sempre misericórdia de todos que estiverem em você e estenda. Eu quero que você saia desse culto hoje consciente de quão virtuoso nós todos precisamos ser na presença do Senhor e quanto nós precisamos ser trabalhados pelo Espírito de Deus para que nesse ano, no fim dele, nós chegando em vida, possamos dizer que houve sim uma mudança na nossa vida, no nosso caráter. Pai, aqui está esse pão e nós oramos pelo pão nesse momento, que significa o corpo do teu filho derramado, quebrado na cruz do Calvário. Que ao tomarmos, comermos desse pão, ele possa curar as nossas enfermidades. É muita gente, Pai, com enfermidade da mente, muita gente com enfermidade na alma, e muitos outros ainda com enfermidade no coração. Cura as nossas enfermidades, tem misericórdia de nós, porque somos o teu povo, Pai. No nome precioso de Jesus, eu te agradeço, porque tu és o Deus bondoso, em nome de Jesus, Pai. Este é o meu corpo que é partido em favor de todos vocês. Tomai e comei. Da mesma forma, depois de comerem o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse é meu sangue, e é a nova aliança que eu faço com todos vocês. Pai, obrigado por esse cálice nesse momento. O que temos na nossa mão é só suco de uva, é só água, é só vinho, é só suco de maçã, é só, sei lá, suco de soja, qualquer bebida que os teus filhos estejam no cálice nesse momento, é só aquela bebida e nada mais. Mas pela fé nós sabemos que o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Nesse momento, Senhor, abençoa e cura a tua igreja no mundo todo. Todos aqueles que se reúnem em teu nome para anunciar a misericórdia do Deus eterno, que possam ser vitoriosos nesse processo de anunciar a tua misericórdia. Pai, que nós possamos ter sabedoria e prudência para agirmos de acordo com a tua vontade e sabemos os caminhos a traçar. Nós somos tão imprudentes, nossos caminhos são sempre tão voltados para o nosso egoísmo, Pai, e nós criamos soluções que muitas vezes se afastam de ti. Que a tua misericórdia possa orientar a tua igreja, o teu povo, e que o teu sangue possa trazer a obra redentora de Cristo nas nossas vidas, para que o mundo possa ver isso, muito mais do que a nossa própria convicção, o mundo possa enxergar. Que nós não sejamos convictos pela nossa razão, mas que nós sejamos convictos pela tua misericórdia e pelo teu Espírito Santo. Esse é o cálice da nova aliança que eu faço com todos vocês, para que se lembrem dela todas as vezes que se reunirem. Bebam dele todos. Ainda em oração, Pai, ao teu Espírito Santo, eu quero te clamar pela tua igreja, Pai. Cura as enfermidades, cura o câncer, cura as doenças dos ossos, da medula, cura a tristeza, cura a apatia, a solidão. Cura, Senhor, toda vaidade, toda inveja, toda doença do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos a conhecer a tua vontade. Leva-nos a conhecer o teu Espírito Santo. Leva-nos a conhecer a tua voz. A tua palavra diz que as tuas ovelhas conhecem a tua voz. Leva-nos a conhecer a tua voz, Pai, para que nós possamos agir como igreja e sermos abençoados por ti em qualquer situação em que estejamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres obedientes na tua casa, obedientes às lideranças, obedientes à tua palavra, voltados a aprender a tua palavra no nome precioso de Jesus, Pai. Ensina-nos a orar todo dia, ensina-nos a buscar a tua vontade todos os dias. Pai, que teus filhos vençam a preguiça, não os teus filhos dessa igreja, mas os teus filhos no mundo, a preguiça de fazer aquilo que tem necessidade de fazer. Teus filhos vençam a preguiça, Senhor, a indisposição. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a superar a nossa própria indisposição. Dá ânimo à tua igreja para fazer aquilo que é necessário fazer, para que a tua bênção chegue em cada lar, em cada vida. Pai, em nome de Jesus, que nós não fiquemos esperando o Papai Noel chegar, mas que creiamos na tua misericórdia, no teu amor e nos esforços que podemos fazer com os nossos músculos
para que o teu Espírito Santo tenha por onde agir e como agir. Em nome de Jesus, ó Pai. Tu és Deus Todo-Poderoso. Eu creio na ação poderosa do Deus eterno, sempre eterno e imortal, que existe desde todas as eras e que fala ao coração dos homens de bem, sejam eles quem forem ou onde estiverem. Eu sei que esse Deus se manifesta a esses homens e os usa como instrumento para alcançar a outros homens. Portanto, abençoa esses homens, dando-lhes palavra e direção, para que a tua igreja seja identificada, não por aquilo que conquista materialmente, mas por aquilo que demonstra espiritualmente aos olhos de quem quiser enxergar e tiver condições de ver. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, o teu coração, estenda a tua mão para frente. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e preciosa consolação, seja com todos aqueles que creem que o Senhor Deus recompensa aqueles que o buscam e os premiam com a sua misericórdia, que todos esses digam amém.